Meu nome é Nathalie Rey. Tenho 34 anos. E a primeira vez que meu irmão mais novo me fez implorar por ar, eu tinha 9. Caí no chão da sala, arranhando o peito enquanto ele ficava de pé sobre mim, segurando meu inalador de emergência fora do meu alcance. Ganha isso, ele disse. Tentei pedir ajuda, mas só saiu um assobio quebrado. Minha mãe ficou olhando do sofá. Meu pai diminuiu o volume da televisão, me viu ficando azul e mesmo assim não se mexeu. Quando o inalador finalmente caiu no carpete, eu já tinha aprendido algo que nenhuma criança deveria aprender: na minha família, sobreviver podia ser tratado como um privilégio. 25 anos depois, eu estava sentada dentro de um tribunal enquanto esse mesmo irmão jurava sob juramento que nunca havia colocado ninguém em perigo nem usado o medo para controlar pessoas. Ele me olhou ao dizer isso, como se estivesse me desafiando a contestá-lo. Então o juiz ajustou os óculos e disse: antes de começarmos, vamos ver as imagens de segurança. O rosto do meu irmão perdeu toda a cor. Ao lado dele, minha mãe apertou o banco e sussurrou: não, esse vídeo não. Até aquele momento, eu achava que o caso era sobre um ex-funcionário, uma empresa danificada e uma mentira cruel demais. Eu não entendia que a gravação iria expor o que aconteceu no escritório trancado de um armazém, porque minha mãe tentou apagar aquilo, ou como as palavras da minha infância voltariam no pior dia da vida de outra pessoa. Antes de eu contar o que o vídeo revelou e o que aconteceu depois que finalmente fui embora, me diga que horas são, onde você está, de onde você está assistindo e como está o clima aí. Fico curiosa para saber até onde essa história chega depois daquele ataque de asma. Ninguém pediu desculpas. Minha mãe me trouxe um copo d'água e disse para eu não me aborrecer. Meu pai disse que meu irmão estava só brincando e que eu precisava parar de ser dramática. Na manhã seguinte, o inalador estava ao lado da minha tigela de cereal, como se tivesse ido parar ali sozinho. Meu irmão mais novo entrou, pegou a maior panqueca e sorriu para mim. Foi quando ouvi meus pais usarem o nome dele como se aquilo explicasse tudo. Jason era cheio de energia. Jason era competitivo. Jason nem sempre sabia a própria força. Cada desculpa fazia ele parecer maior, enquanto cada reação minha me transformava no problema. O ataque deveria tê-los assustado. Em vez disso, só ensinou Jason até onde ele podia ir. Ele não repetiu o mesmo truque imediatamente. Era mais esperto do que isso. Passou a escolher momentos que pudessem ser facilmente ignorados. Afrouxava a tampa do meu inalador antes da escola, escondia minha lição de casa atrás da máquina de lavar, ou dizia aos nossos pais que eu havia insultado depois de passar uma hora inteira zombando da minha respiração. Sempre que eu reclamava, ele inclinava a cabeça e perguntava por que eu era tão sensível. Meus pais adoravam essa pergunta, porque ela transformava a falha deles em traço da minha personalidade. Eu comecei a registrar tudo em um caderno azul pequeno escondido sob uma tábua solta do piso debaixo da minha cama. Escrevia datas, palavras exatas e os nomes de quem estava presente. Eu não conhecia o termo padrão de comportamento. Só sabia que a memória ficava escorregadia quando 3 pessoas insistiam que um acontecimento tinha sido diferente. O caderno era a minha forma de provar para mim mesma que eu não estava inventando a própria vida. Aos 13 anos, ganhei uma competição regional de ciências com um projeto de sensor de qualidade do ar de baixo custo. O certificado chegou na mesma tarde em que Jason marcou o gol da vitória em um jogo escolar de futebol. Meu pai colocou o recorte do jornal sobre Jason na geladeira. Meu certificado desapareceu dentro de uma gaveta da cozinha. 2 semanas depois, encontrei ele dobrado embaixo de cupons vencidos. Quando perguntei por que tinha sido guardado, minha mãe disse que não havia espaço para tudo. A porta da geladeira estava quase vazia. Aos 16, voltei para casa esperando um jantar simples de aniversário, porque minha mãe tinha me perguntado que tipo de bolo eu queria. Em vez disso, a sala de jantar estava cheia de balões azuis por causa de um prêmio esportivo do Jason. Meu bolo nunca apareceu. Minha avó mandou uma mensagem às 20h17 daquela noite, a única em que meu nome e as palavras "Um feliz aniversário" estavam na mesma frase. Eu fiquei sentada no degrau dos fundos comendo bolachas enquanto minha família posava para fotos lá dentro. Naquela noite, acrescentei uma linha no meu caderno: eles lembram do que os beneficia. A escola virou o primeiro lugar onde eu pude testar uma versão diferente de mim mesma. Entrei para o time de debate, não porque gostava de discutir, mas porque ali a evidência importava.
Uma afirmação precisava de apoio. Uma contradição podia ser nomeada. Ninguém podia encerrar uma rodada dizendo que eu era emocional demais para entender o que tinha acontecido. Minha treinadora se apresentou sem usar o próprio nome, apenas como a professora que tinha anotado meus textos. Mais tarde, ela me disse para chamá-la de Mr. Ellison. Ela não me salvou, mas me deu um espaço onde minha voz tinha consequência. Jason odiava aquela sala sem nunca ter entrado nela. Quando eu me classifiquei para o torneio estadual, ele rasgou a primeira página do discurso que eu tinha preparado e deixou na pia do banheiro, debaixo de água corrente. Meu pai chamou de acidente. Minha mãe sugeriu que eu imprimisse outra cópia. Nenhum dos dois perguntou o que Jason estava fazendo na minha mochila. Eu reescrevi o discurso de memória, competi na manhã seguinte e fiquei em segundo lugar. Não contei nada para minha família. A ignorância deles parecia mais limpa do que o sabotamento. Quando as cartas de aceitação da faculdade chegaram, eu já tinha planejado minha saída. Escolhi uma universidade a 4 estados de distância, aceitei todas as bolsas que consegui e trabalhei à noite em uma farmácia para cobrir o resto. Meus pais me acusaram de abandonar a família. Jason riu e disse que eu voltaria rastejando em um semestre. Eu fiz as malas com o caderno azul, 3 inaladores e o certificado de ciências que eu tinha resgatado da gaveta. A faculdade não apagou o que aconteceu, mas a distância mudou o ar ao meu redor. Estudei gestão de riscos e conformidade corporativa porque me atraíam sistemas que registram responsabilidades. Aprendi como organizações escondem irregularidades atrás de linguagem vaga, arquivos perdidos em depoimentos cuidadosamente ensaiados. As lições pareciam estranhamente familiares. Também aprendi que calma não é o mesmo que fraqueza. Eu podia fazer uma pergunta precisa sem elevar a voz e fazer uma pessoa desonesta revelar mais do que a raiva jamais conseguiria. Depois da formatura, reduzi o contato com a minha família. As ligações viraram mensagens de feriado e, depois, silêncio por meses. Jason abriu uma empresa de logística com dinheiro do nosso pai e apoio administrativo da nossa mãe. Na internet, ele se apresentava como um empreendedor disciplinado que transformava equipes fracas em vencedoras. Meus pais compartilhavam cada matéria. Eu nunca abria os links. Por quase 8 anos, essa distância se manteve. Eu construí uma carreira auditando programas de segurança, aluguei um apartamento silencioso e parei de dormir com o inalador apertado na mão. Eu acreditava que o passado finalmente tinha ficado sem formas de me alcançar. Então, numa terça-feira chuvosa à noite, um advogado me ligou e disse que Jason tinha usado meu nome em uma declaração juramentada. Ele não tinha apenas reescrito nossa infância. Ele tinha me transformado em prova da própria defesa. A advogada não começou dizendo o nome dela. Ela se apresentou como representante legal de um ex-gerente de operações que estava sendo processado pelo meu irmão e perguntou se eu podia falar em particular. Só depois que fechei a porta do escritório ela disse que se chamava Megan Harper. A voz era controlada, mas os fatos que ela descrevia fizeram minha mão apertar o telefone. A empresa do Jason, Apex Meridian Logistics, operava 3 centros de distribuição e tinha contratos com vários hospitais. 6 meses antes, um funcionário de 19 anos de um armazém sofreu uma crise grave de asma durante o turno da madrugada. Um supervisor relatou que Jason teria tomado o inalador de emergência do funcionário, mantido o aparelho fora do alcance e exigido que ele concluísse um exercício cronometrado de carregamento antes de devolvê-lo. A gerente de operações interveio, chamou a emergência e registrou uma denúncia de segurança. Pouco depois, ela foi demitida. Essa ex-gerente, identificada mais tarde para mim como Lena Ortiz, deu uma entrevista a um repórter local depois que os órgãos reguladores abriram uma investigação. Jason respondeu processando-a por difamação, alegando que ela havia inventado a história para se vingar de um desempenho ruim. A declaração pública dele descrevia a acusação como fisicamente impossível, moralmente repulsiva e totalmente incompatível com qualquer aspecto do caráter dele. Foi essa frase que fez Megan me ligar. Durante a fase de descoberta de provas, os advogados do Jason apresentaram uma declaração juramentada descrevendo-o como alguém que sempre protegeu pessoas com vulnerabilidades médicas. E a declaração mencionava meu nome. Segundo Jason, eu tinha tido crises de asma na infância, e ele sempre teria sido o irmão que buscava minha medicação, me acalmava e me defendia quando outros me provocavam. Ele ainda afirmou que eu teria desenvolvido um ressentimento antigo porque nossos pais elogiavam as conquistas dele.
Se eu contradissesse, os advogados dele pretendiam me retratar como instável, ciumenta e obcecada em puni-lo. Por alguns segundos, eu não consegui falar. O insulto não era apenas a mentira. Jason já tinha mentido sobre mim por anos. O insulto era ele ter pegado o pior momento da minha infância e invertido os papéis, se colocando como salvador. Megan disse que a equipe de Lena tinha encontrado meu nome na declaração e depois localizado minha biografia profissional. Você entende documentação de segurança, ela disse. E também entende porque um vídeo desaparecido importa. Eu perguntei o que ela queria dizer. O armazém tinha câmeras cobrindo o piso de carga, os corredores e a sala de primeiros socorros. A empresa do Jason apresentou imagens de todas as câmeras, exceto a câmera 4, a que apontava para o escritório onde o funcionário desmaiou. A explicação oficial foi falha no sistema. Mas os registros de acesso mostravam que um administrador entrou no arquivo menos de uma hora depois da ambulância sair. Esse usuário administrativo pertencia à contadora da empresa, minha mãe. Eu levantei tão rápido que a cadeira bateu na parede. A imagem dela no sofá, quando eu tinha 9 anos, me vendo perder a cor dos lábios, voltou com força. Durante anos eu tinha repetido para mim mesma que o silêncio dela vinha de medo, fraqueza ou dependência do meu pai. Agora, Megan estava me dizendo que, décadas depois, quando outra pessoa precisou de proteção, minha mãe poderia ter saído da posição de testemunha passiva para algo mais próximo de ocultação ativa. Ela sabe que essas imagens ainda podem existir? Perguntei. Acreditamos que houve um backup na nuvem, Megan respondeu. A empresa diz que a conta foi cancelada antes do incidente. Estamos tentando provar o contrário. Ela não me pressionou. Explicou que um testemunho sobre um evento da infância enfrentaria objeções legais e talvez nem chegasse a um júri. O problema imediato era a declaração juramentada de Jason sobre o próprio caráter e a tentativa dele de me usar como apoio. Ela queria uma entrevista gravada, meus registros médicos da infância, se eu tivesse, e qualquer anotação feita na época que pudesse sustentar o que realmente aconteceu. Também me avisou que Jason provavelmente entraria em contato assim que soubesse que nós tínhamos falado. Eu disse que precisava de uma noite. Depois da ligação, abri a caixa de armazenamento no fundo do meu armário. O caderno azul estava embaixo de pastas antigas de impostos, envolto em um saco de farmácia. Eu não li aquilo desde a faculdade. As anotações eram curtas, porque eu escrevia ouvindo passos no corredor. 14 de março. Ele escondeu o inalador na garagem. Mamãe disse que eu tinha perdido. 2 de junho. Ele me chamou de defeituosa na frente do pai. Pai riu. 8 de setembro. Ele segurou o inalador e disse: ganha isso. Eles assistiram. A data estava errada por um dia. Eu lembrava porque a conta do pronto-socorro marcava 9 de setembro. Esse pequeno erro fazia a anotação parecer mais verdadeira, não menos. Uma criança assustada tinha registrado que conseguiu, não construído uma prova perfeita. A página seguinte trazia algo que eu tinha esquecido. 2 semanas depois do ataque, Jason tinha escrito uma frase em caneta vermelha no meu caderno antes de eu encontrar um esconderijo melhor: ninguém vai acreditar em você. Eu encarei aquelas palavras até elas deixarem de parecer uma ameaça e começarem a parecer um desafio que ele tinha renovado no tribunal. Meu telefone tocou às 22h43. A tela mostrava: mãe. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Ela não disse olá. Um advogado nos procurou. Seu irmão está sob uma pressão enorme e você precisa ficar fora disso. Perguntei se ela tinha acesso ao arquivo de vídeo do armazém. Silêncio. Então ela disse: você sempre lembra das coisas do jeito mais doloroso possível. Aquilo decidiu tudo. Eu disse que falaria com Megan, entregaria todos os registros que tivesse e testemunharia, se fosse necessário. A voz da minha mãe endureceu. Você vai destruir essa família. Não, respondi. Eu vou parar de ajudar vocês a esconderem o que já destruiu ela. Desliguei e enviei um e-mail para Megan com uma única frase: estou pronta. O escritório de Megan ficava no 2º andar de um prédio antigo de tijolos, acima de uma gráfica. Na primeira vez que fui lá, ela não me pediu para contar toda a minha infância do começo ao fim. Ela colocou a declaração juramentada de Jason sobre a mesa e fez uma pergunta direta.
Qual é a primeira frase aqui que você sabe que é mentira? Eu apontei para a linha que dizia que ele sempre buscava meu inalador durante emergências. O que aconteceu em vez disso? O ambiente pareceu encolher. Eu conseguia ver o carpete verde da nossa sala de infância, a televisão piscando atrás do meu pai, e o punho do Jason fechado em torno do inalador de plástico vermelho. Eu descrevi o som que meus pulmões faziam, o formigamento nos meus dedos, e como minha mãe finalmente disse para ele devolver, agora. Só depois de eu parar de conseguir me arrastar. Megan não interrompeu. Quando terminei, ela perguntou quem me levou ao hospital. Foi aí que percebi que nunca tinha questionado isso. Um vizinho dirigiu porque meu pai disse que uma ambulância criaria fofoca. Esse detalhe levou Megan a um registro médico. O pronto-socorro havia documentado saturação de oxigênio perigosamente baixa, atraso no acesso à medicação de resgate e hematomas no meu antebraço. Minha mãe tinha dito ao médico que eu entrei em pânico depois de perder o inalador. Eu tinha 9 anos, estava a menos de 1 metro de distância, e ela reescreveu o evento antes mesmo da minha respiração estabilizar. A preparação virou uma espiral, não uma linha reta. Cada documento puxava outra memória para a superfície. Um registro de uma orientadora escolar anotava que eu tinha medo de deixar a medicação na mochila porque alguém em casa pegava. O histórico da farmácia mostrava reposições muito mais frequentes do que o normal. Meu caderno azul continha datas que batiam com 2 idas de emergência e com a noite em que Jason destruiu meu discurso do debate. Nenhum desses registros provava o que aconteceu no armazém, mas juntos eles desmontavam o irmão protetora que Jason tinha inventado sob juramento. Megan foi cuidadosa com os limites. O juiz pode excluir a maior parte disso, ela disse. Nosso uso mais forte é para impeachment. Ele tornou seu relacionamento relevante ao mentir sobre ele. Eu gostei do fato de ela não prometer vitória dramática. Minha vida já tinha me ensinado a desconfiar de quem garantia justiça antes de ver todas as provas. A batalha mais imediata era a câmera 4. A equipe jurídica de Lena intimou o provedor de armazenamento em nuvem e descobriu que a assinatura da Apex Meridian permaneceu ativa até 3 dias depois do incidente no armazém. Alguém solicitou exclusão permanente na manhã seguinte à saída da ambulância. O provedor mantinha cópias criptografadas de recuperação por 30 dias, mas quando a intimação chegou, a janela de recuperação já tinha expirado. Um especialista forense acreditava que ainda poderiam existir fragmentos em um arquivo de litígio, porque a empresa do Jason recebeu uma notificação de preservação regulatória poucas horas antes do pedido de exclusão. Essa linha do tempo importava. Se o tribunal concluísse que Jason ou minha mãe destruíram provas relevantes depois da notificação, as consequências poderiam ir além de uma derrota civil. Poderia significar sanções, inferência desfavorável, punições profissionais e até encaminhamento para investigação criminal. Jason reagiu exatamente como Megan previu. Primeiro veio uma mensagem: precisamos conversar como adultos. Depois vieram um e-mail acusando Lena de me manipular. Em seguida, uma mensagem de voz em que a voz dele alternava entre preocupação e desprezo. Ele dizia que eu estava sendo usada, que nossos pais estavam devastados e que nenhum júri confiaria em uma mulher que tinha construído carreira sendo desconfiada de todo mundo. Eu salvei cada mensagem. Meu pai ligou 2 dias depois. Ele não perguntou se a declaração do Jason era verdadeira. Perguntou quanto dinheiro os advogados da Lena tinham me oferecido. Quando eu disse que nada, ele avisou que a empresa empregava mais de 200 pessoas e que meu depoimento poderia custar empregos de gente inocente. Esse argumento quase me atingiu. Responsabilidade sempre tinha sido entregue a mim em pacotes que pertenciam a outras pessoas. Jason criava o problema, meus pais o protegiam, e eu era instruída a absorver as consequências para manter tudo em paz. Eu fiz uma pergunta ao meu pai. Você leu a declaração juramentada dele sobre o inalador? Ele disse que aquilo tinha sido há muito tempo. Foi mentira ontem. Ele desligou. Na nossa última sessão de preparação, Megan simulou o interrogatório. Ela ficou fria, direta, quase implacável. Perguntou se eu odiava Jason, se eu tinha lucrado com conflitos familiares, se ciúmes de infância distorciam minha memória, e por que eu tinha esperado 25 anos para acusá-lo publicamente. Na primeira vez, eu tentei responder tudo e me perdi. Na segunda, aprendi a responder só o que era perguntado. Sim, eu estava com raiva. Não,
raiva não muda registro médico. Não, eu não estou dizendo que esse evento da infância prova o caso do armazém. Sim, Jason colocou minha infância na própria declaração. E sim, a descrição dele é falsa. Essa clareza me estabilizou. Na manhã da audiência, eu vesti um terno azul marinho e levei o caderno azul dentro de um envelope lacrado de evidências. Do lado de fora do tribunal, Jason estava com nossos pais e 2 executivos da empresa. Ele parecia polido, confiante, irritado, não assustado. Minha mãe evitou meu olhar. Meu pai me encarava como se eu fosse uma estranha invadindo uma propriedade da família. Jason entrou no meu caminho. Você ainda pode consertar isso, ele disse. Era a primeira vez em quase 9 anos que ele falava comigo cara a cara. Eu olhei para o irmão que um dia fez o oxigênio parecer um favor e entendi que ele ainda acreditava que acesso, amor, segurança e verdade eram recompensas que ele controlava. Eu não estou aqui para consertar nada, eu disse. Estou aqui para descrever com precisão. E passei por ele entrando no tribunal. A sala era menor do que eu esperava. Não havia escadarias dramáticas, nem sensação imediata de que a verdade tinha acabado de entrar com a gente. Só mesas de madeira marcadas, luz fluorescente e pessoas organizando papéis enquanto fingiam não se observar. Aquele cenário comum tornava a confiança do Jason ainda mais desconfortável. Ele se comportava como se aquilo fosse apenas mais um escritório que ele poderia dominar. Como ele tinha aberto o processo de difamação, o advogado dele apresentou primeiro. O homem se identificou apenas como advogado do autor até o juiz chamá-lo pelo nome, Daniel Price. Ele descreveu Jason como um fundador respeitado atacado por uma ex-gerente ressentida. Segundo Price, Lena teria inventado a história do inalador após ser demitida por falsificar relatórios de inventário. As imagens ausentes seriam apenas uma falha técnica infeliz. O acesso da minha mãe ao sistema, disse ele, fazia parte da contabilidade rotineira, sem relação com segurança. Jason prestou depoimento de terno escuro e falou com um controle ensaiado. Disse ao júri que segurança era a base da empresa dele. Ele disse que o jovem funcionário, Ethan Cole, tinha tido apenas uma leve falta de ar, que o inalador estava em uma mesa próxima e que Lena teria causado pânico ao chamar uma ambulância sem autorização. Jason negou ter tocado na medicação. Então Price perguntou por que aquela acusação era especialmente dolorosa. Jason baixou os olhos no momento exato. Minha irmã teve asma severa quando éramos crianças. Normalmente eu era quem ajudava. Eu sei o quão assustadoras essas crises podem ser. Um tipo de calor percorreu o júri. Não exatamente convicção, mas empatia humana. Jason sabia como fabricá-la. Ele descreveu como me levava água, me lembrava de carregar a medicação e como enfrentava crianças que zombavam do meu chiado. Cada frase transformava o meu sofrimento em prova da bondade dele. O interrogatório de Megan começou em silêncio controlado. Ela perguntou se ele tinha revisado a declaração antes de assinar. Ele disse que sim. Se todas as afirmações eram verdadeiras. Sim. Se alguma vez ele tinha segurado meu inalador fora do meu alcance. Absolutamente não. Nunca. Nenhuma vez. Ela então perguntou: o senhor escreveu no caderno de infância da sua irmã? Jason olhou rapidamente na minha direção. Não me lembro de caderno nenhum. Megan mostrou a frase em vermelho. Ninguém vai acreditar em você. Sem ainda exibir as páginas ao redor, Jason disse que irmãos escrevem coisas rudes o tempo todo. Price se levantou e a objeção dele limitou a linha de perguntas. Megan não insistiu. Ela já tinha o que queria, a negação. Lena foi a próxima a depor. Ela havia gerenciado o turno noturno do armazém por 4 anos sem nenhuma ocorrência disciplinar até a semana após o ataque de Ethan. Disse que Jason chegou irritado porque a equipe de carregamento não tinha atingido uma meta de desempenho. Quando Ethan começou a respirar com dificuldade, Jason acusou-o de estar fingindo para evitar o trabalho. Ethan tentou alcançar o inalador em uma mesa, mas Jason foi mais rápido, pegou o aparelho e ordenou que ele concluísse o exercício. A voz de Lena falhou apenas uma vez quando descreveu Ethan desabando contra um arquivo metálico. Ela passou por Jason, recuperou a medicação e chamou o 192.
Minha mãe chegou minutos depois e disse para ninguém comentar o que tinha visto até que a empresa emitisse uma declaração oficial. Price atacou as motivações de Lena. Apresentou e-mails em que ela criticava Jason e uma mensagem em que o chamava de perigoso. Lena não recuou. Eu o chamei de perigoso depois de vê-lo colocar alguém em perigo, ela disse. Quando chegou a minha vez, caminhei até o banco das testemunhas sem olhar para minha família. Megan estabeleceu minha idade, profissão e ausência de qualquer vínculo financeiro com Lena. Então ela perguntou se a declaração do Jason descrevia com precisão a nossa infância. Não, eu expliquei o ataque quando eu tinha 9 anos. Mantive o relato preciso, onde ele estava, onde meus pais estavam sentados, o que ele disse, quando o inalador foi retirado e o que o hospital registrou depois. Eu não chamei Jason de mau. Não especulei sobre o que ele pensava. Eu descrevi ações. Price se levantou com uma pilha de documentos. Ele sugeriu que eu tinha ressentimento pela popularidade do Jason, que tinha construído uma carreira baseada em culpa e que estava ali para punir meus pais. Perguntou por que não havia boletim de ocorrência. Porque eu tinha 9 anos, respondi. Ele perguntou por que meus pais permitiriam algo tão perigoso. Essa pergunta é para eles. Ele perguntou se 25 anos poderiam distorcer a memória. Sim. É por isso que eu mantive registros. Ele tentou fazer meu caderno parecer encenado, mas as anotações datadas coincidiam com consultas médicas. Tentou transformar minha raiva em prova de falta de confiabilidade, mas eu reconheci essa raiva sem abandonar os fatos. Por fim, ele perguntou se eu queria destruir a empresa do Jason. Eu quero que o tribunal saiba que ele usou meu histórico médico para sustentar uma declaração falsa. O que acontecer com a empresa dele deve depender do que ele fez, não do que eu quero. A expressão do Jason mudou. Depois, o sorriso desapareceu. Ele sussurrou algo duro para Price, que apenas balançou a cabeça. No fim do dia, Megan informou ao juiz que o provedor de nuvem havia concluído uma recuperação forense de emergência. Price se levantou para objetar antes mesmo dela terminar, alegando surpresa, falha técnica e prejuízo ao direito de defesa. O juiz ordenou que o arquivo fosse analisado durante a noite e encerrou a sessão. Enquanto todos se levantavam, minha mãe correu até o Jason. Eu ouvi ela sussurrar, tensa. Você disse que tinha sumido. Jason me viu ouvindo. Pela primeira vez desde que entrei no tribunal, ele pareceu assustado. Na manhã seguinte, o juiz voltou, chamou a corte à ordem e olhou diretamente para as duas equipes jurídicas. Antes de continuarmos, disse ele, vamos assistir às imagens de segurança. Jason apertou a borda da mesa. Minha mãe sussurrou, não, esse vídeo não. As luzes da sala diminuíram e a câmera 4 apareceu no monitor. A imagem mostrava um escritório estreito ao lado do piso de carga. Um carimbo de data e hora no canto correspondia à noite do ataque de Ethan. Nos primeiros 30 segundos, nada acontece. Então Ethan entra cambaleando no quadro, uma mão no peito. Ele tira o inalador do bolso e o coloca sobre a mesa enquanto tenta se equilibrar. Jason entra logo atrás dele. Não havia contexto perdido, nenhum ângulo confuso, nenhum erro técnico silencioso. O arquivo recuperado tinha áudio. Ethan estende a mão para o inalador. Jason pega primeiro. Termine a sequência de carregamento, ele disse. Ethan balançou a cabeça e tentou falar. Jason ergueu o inalador acima do ombro exatamente como tinha feito comigo. Ganha isso. Um som escapou da minha mãe na galeria. Não era surpresa. Era reconhecimento. Na tela, Ethan caiu de joelhos. Lena entrou correndo no escritório, exigiu a medicação e tentou segurar o braço de Jason. Ele deu um passo para trás e disse para ela não minar sua autoridade na frente dos funcionários. Ethan desabou contra o armário. Lena passou por ele, arrancou o inalador da mão de Jason e o administrou enquanto já chamava o serviço de emergência. O vídeo deveria ter encerrado a discussão ali. Mas continuou. 7 minutos depois que os paramédicos levaram Ethan, minha mãe entrou no escritório. Fechou a porta e perguntou se a câmera 4 tinha registrado tudo. Jason disse que sim. Ela avisou que aquelas imagens poderiam destruir a empresa e pediu a senha de administrador. Ele entregou. Então Jason riu.
Ela vai transformar isso numa tragédia, disse ele, referindo-se a Lena. Minha irmã fazia a mesma coisa quando éramos crianças. Eu segurei o inalador dela por 10 segundos e ela construiu toda uma personalidade em cima disso. Meu pai apareceu na porta. Apaga isso, ele disse. Temos investimento demais nisso. Os minutos finais mostravam minha mãe sentada no computador enquanto Jason ditava uma mensagem ordenando que os funcionários descrevessem o ataque de Ethan como um episódio de pânico. A tela registrou ela abrindo o arquivo de segurança e marcando a câmera 4 para exclusão. O carimbo de data e hora mostrava que a notificação de preservação regulatória tinha chegado por e-mail 18 minutos antes. Quando as luzes voltaram, ninguém se mexeu. Price pediu intervalo. O juiz negou. Ele perguntou à defesa de Jason se sabiam que o vídeo existia. Price disse que seu cliente havia garantido repetidamente que não havia imagens recuperáveis. O juiz se virou para Jason e o advertiu para não falar sem orientação dos advogados. O rosto de Jason estava acinzentado. Ele encarava o monitor como se pudesse forçá-lo a voltar para a escuridão. Então Megan pediu permissão para reconvocá-lo para perguntas limitadas. O juiz permitiu. Jason voltou ao banco das testemunhas, já sem qualquer aparência de controle. Megan reproduziu a frase sobre mim novamente. Ontem o senhor disse a este tribunal que nunca segurou o inalador da sua irmã fora do alcance dela. Ele engoliu seco. Eu não lembrava assim. No vídeo, o senhor disse que segurou. Eu estava falando de forma geral. E disse-o 10 segundos. Como o senhor sabia a duração de algo que afirma nunca ter acontecido? Jason olhou para nossa mãe. Ela desviou o olhar. Megan perguntou se ele instruiu funcionários a apresentarem uma versão falsa dos fatos. Ele disse que queria consistência. Ela perguntou se ele ordenou a exclusão após a notificação de preservação. Ele culpou minha mãe. Minha mãe se levantou de repente e gritou que Jason tinha dito a ela que a câmera continha material confidencial da empresa. O juiz ordenou ao oficial de justiça que a retirasse até que ela recuperasse o controle. Foi nesse momento que a proteção familiar do Jason desmoronou. Diante das consequências, ele sacrificou a única pessoa que mais tempo protegeu. Meu pai não defendeu nenhum dos dois. Ele deixou a galeria antes do fim da audiência. O juiz rejeitou a ação de difamação de Jason com resolução definitiva. Determinou que o vídeo estabelecia a verdade central do relato de Lena e que o depoimento de Jason era materialmente falso. Ordenou que Jason e a Apex Meridian pagassem os honorários da defesa de Lena, aplicou sanções pela destruição de provas e encaminhou todo o material, transcrição, imagens recuperadas e registros de acesso ao promotor distrital, aos órgãos de segurança do trabalho e à Agência Estadual de Trabalho. O júri foi dispensado, porque não havia mais nada a decidir. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram Lena e Megan. Eu fiquei perto da parede tentando entender porque aquilo não parecia uma vitória barulhenta. Era mais como respirar fundo depois de anos esperando alguém interromper o ar. Jason atravessou a multidão na minha direção. O advogado dele tentou impedir, mas ele continuou até um oficial da corte se colocar entre nós. Você planejou isso, ele disse. Não, respondi. Você gravou. A raiva dele quebrou por um instante. Você tem ideia do que isso vai me custar? Eu olhei para ele e lembrei da criança no chão, do funcionário contra o armário, e de todas as pessoas que ele sempre esperou que pagassem pelo que ele fazia. Sim, eu disse. Dessa vez, vai custar a você. As consequências não chegaram todas de uma vez, mas chegaram. Em 2 semanas, hospitais que eram clientes da Apex Meridian suspenderam os contratos. O conselho da empresa afastou Jason do cargo de CEO e a seguradora recusou cobertura para perdas ligadas à má conduta intencional. Reguladores encontraram outros relatórios de segurança falsificados. 3 meses depois, Jason fez um acordo e se declarou culpado por adulteração de provas e exposição imprudente a risco, recebendo pena de liberdade condicional, serviço comunitário, treinamento obrigatório de compliance e proibição de atuar com segurança no trabalho. A empresa foi vendida, com parte do valor destinado a indenizações de funcionários e aos honorários de Lena. Minha mãe perdeu o cargo e foi formalmente acusada por excluir evidências após notificação de preservação. Aceitou uma sentença suspensa e abriu mão da certificação contábil.
Meu pai vendeu o imóvel de férias que um dia tinha prometido ao Jason para cobrir dívidas legais. Nenhum deles perdeu tudo, mas perderam a proteção que fazia parecer que consequências eram algo que acontecia com outras pessoas. Ethan se recuperou fisicamente, embora tenha deixado o armazém e se afastado dos estudos por um tempo. Por meio de Megan, ele me enviou um bilhete curto, obrigado por dizer que aconteceu de verdade. Isso me ajudou a acreditar que eu não era fraco. Eu respondi que precisar de medicação nunca foi fraqueza e pedir ajuda nunca foi falha. Meus pais tentaram marcar uma reunião de família. A mensagem dizia que todos nós tínhamos feridas e precisávamos nos perdoar. Eu recusei. Um perdão imposto como obrigação coletiva era só mais uma forma de diluir responsabilidades diferentes como se tivessem o mesmo peso. Respondi que só consideraria algum tipo de contato quando eles conseguissem descrever o que fizeram sem desculpas, sem comparações e sem exigências. Jason enviou um e-mail. Disse que a punição era desproporcional e que eu tinha permitido que estranhos destruíssem o próprio irmão. Não respondi. O silêncio, que antes tinham imposto sobre mim, agora era um limite que eu escolhia. Usei parte da indenização como testemunha em minhas próprias economias para ajudar uma organização local de asma a criar treinamentos de resposta a emergências no ambiente de trabalho. Na primeira sessão, observei supervisores praticando como entregar medicação de resgate sem hesitação, sem constrangimento e sem jogos de poder. O exercício levava segundos. E justamente essa simplicidade me desestabilizou. Cuidar nunca tinha sido complicado. Minha família é que tinha tornado tudo complexo, porque controle sempre valeu mais para eles do que cuidado. Um ano depois da audiência, voltei ao tribunal para a petição final de honorários da Lena. O corredor parecia menor. Megan perguntou se eu me arrependia de ter testemunhado. Eu me arrependo de alguém ter precisado desmaiar para que a verdade ficasse visível, eu disse. Mas não me arrependo de ter tornado impossível escondê-la de novo. Por muito tempo, eu achei que vingança seria fazer o Jason sentir o mesmo medo que ele me causou. Eu estava errada. A forma mais completa de a vingança foi não me tornar como ele. Eu não segurei o futuro dele como ameaça. Eu entreguei os fatos ao tribunal e deixei as próprias escolhas dele falarem. Quando eu tinha 9 anos, meu irmão me ensinou que podia controlar meu próximo fôlego. No tribunal, o vídeo provou que ele construiu a vida inteira em cima dessa mesma ideia. Mas quando saí dali, respirei fundo e senti o ar entrar livremente. E entendi algo que ele nunca aprendeu: poder não é decidir quem pode respirar. Poder é garantir que ninguém possa tirar esse direito. Eu recuperei o meu fôlego. E você, o que teria escolhido no meu lugar? Lealdade familiar, perdão ou justiça? Se essa história te fez pensar em algo, talvez valha refletir até onde você tem protegido alguém que nunca protegeu você. Essa narrativa é fictícia e foi criada apenas para fins de storytelling e valor educativo. A ideia aqui é lembrar que você não precisa continuar explicando a mesma dor para pessoas que entenderam perfeitamente e ainda assim escolheram não se importar. Em algum momento, proteger a si mesmo se torna mais importante do que convencer os outros a reconhecer o que fizeram.